Olá, essa é a quarta aula do módulo Ser do Programa de Crescimento. Nessa aula nós vamos aprender a importância da prática da leitura diária da Bíblia. Se você não fez as aulas anteriores, volte lá, faça todas elas e depois você retorna aqui para a quarta aula. Nessa aula nós vamos aprender o seguinte: o que é a Bíblia, por que devemos crer na Bíblia, por que ler a Bíblia diariamente é importante e como podemos absorver o máximo da palavra de Deus. Vamos começar entendendo o que é a Bíblia. A palavra Bíblia vem do grego biblos, significa livros, coleção de livros ou biblioteca. A Bíblia possui 66 livros divididos em 39 livros no Antigo Testamento e 27 livros no Novo Testamento. Algumas curiosidades. A Bíblia é o livro mais lido e vendido em todo o mundo. Ela já foi traduzida para quase 3.000 idiomas. Ela ocupa o primeiro lugar no ranking há mais de 50 anos. Estima-se que mais de 3,9 bilhões de exemplares tenham sido vendidos no mundo. Agora que estamos na era digital, a Bíblia continua sendo o livro mais baixado do mundo. Só em 2019 foram distribuídas 40 milhões de Bíblias. A Bíblia é dividida em duas partes que são o Antigo Testamento, que conta a história de Israel, que é o veículo de revelação de Deus através das profecias e das promessas da vinda do Messias Salvador, e o Novo Testamento, que apresenta a vida de Jesus Cristo, seus ensinamentos, o início da igreja, doutrinas e revelações em cumprimento às profecias e promessas do Antigo Testamento. Vamos falar um pouco sobre as revelações de Deus constantes na Bíblia. A Bíblia é o documento fidedigno que relata a revelação de Deus nos homens. Em Marcos 9, do verso 2 a 8, nós temos uma situação em que observamos a comunicação de informações e a revelação da pessoa de Deus. Nessa passagem, Pedro, Tiago e João foram com Jesus para o alto de um monte. Jesus se transfigurou diante deles em glória. Elias e Moisés apareceram e conversaram com Jesus e eles ouviram a voz de Deus até que tudo acabou. Posteriormente, Pedro e Tiago e João narraram o que foi acontecido. Marcos, mais próximo de Pedro, também documentou o relato em seu evangelho. Mateus e Lucas também fizeram em seus escritos. As escrituras são um registro dos vários meios de revelação e também são a própria revelação de Deus. Essa comunicação foi preservada através da anotação e da escrituração. Lemos em 2 Timóteo 3,16 o seguinte: toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, redaguir, corrigir e instruir em justiça. A revelação registrada por escrito foi estabelecida pelo próprio Deus, como ele fez quando deu a Moisés as tábuas do testemunho, escritas com o seu próprio dedo, conforme lemos em Êxodo capítulo 31, verso 18, e também no 32, no verso 5 ao 16. A revelação na Bíblia é verdadeira. Em João 17:17 nós lemos: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A revelação na Bíblia ela tem um propósito, como está escrito em 2 Timóteo 3, de 15 a 17. E que desde a tua meninice sabes as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redaguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. A revelação na Bíblia é progressiva, conforme lemos em Hebreus 1:1. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho. Então, por que devemos crer na Bíblia? Porque o Espírito Santo inspirou os escritores a redigirem os textos de tal maneira que revelassem a vontade de Deus, conforme já lemos anteriormente em 2 Timóteo 3,16. Toda escritura, divinamente inspirada, é proveitosa para ensinar, redaguir, corrigir e instruir em justiça. O rei Davi disse o seguinte em 2 Samuel 23, verso 2. O Espírito do Senhor falou por mim e a sua palavra esteve na minha boca. Por que devo crer na Bíblia? Porque a Bíblia, por causa de sua característica profética, com centenas de profecias cumpridas, verificáveis, é comprovadamente uma obra sobrenatural. Lemos em 2 Pedro 1, de 20 a 21.
Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Por que eu devo crer na Bíblia? Porque a excepcional coerência do seu conteúdo é um fato único na história da literatura. Considerando que são 66 livros escritos por cerca de 40 autores com diferentes formações durante um período de 1.600 anos. Jesus disse em Mateus 24:35, o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Por que eu devo crer na Bíblia? Porque ao conhecerem e crerem na mensagem da Bíblia, as vidas são transformadas a ponto de mudar a história de indivíduos, famílias, nações e continentes no mundo. Em Isaías 55, 10 e 11, lemos o seguinte, porque assim como desce a chuva e a neve dos céus e para lá não retornam, mas regam a terra e fazem-a produzir, e brotar e dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz, prosperará naquilo para que enviei. Em João 7, no verso 37 e 38, nós lemos, Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo, se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Por que ler a Bíblia diariamente é tão importante? Porque, dentre outras coisas, é a palavra de Deus. Ela nos fortalece, nos purifica dos pecados. Em João 15, verso 3, nós lemos, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Porque a palavra de Deus nos consola na angústia, nos alegra e satisfaz, nos dá sabedoria. Porque a palavra de Deus nos esclarece e orienta nas decisões da vida. No Salmo 119, verso 5, nós lemos o seguinte, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Porque pela palavra de Deus, ela nos ajuda a orar. Em João 15, verso 7, nós lemos o seguinte, se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Porque a palavra de Deus nos tornará bem-sucedido. Em Josué 1:8, lemos, não se aparte da tua boca o livro dessa lei, antes medita nela de dia e de noite, para que tenha cuidado de fazer conforme o quanto nela está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e então prudentemente te conduzirás. Por que ler a Bíblia diariamente é tão importante? Porque a palavra de Deus, o verbo, é Jesus Cristo que veio a nós como ser humano. A nós, ao nos expormos às Escrituras Sagradas, estaremos abertos ao encontro com Jesus Cristo, que é a palavra de Deus em pessoa. Em João, capítulo 1, no verso 3 e no verso 14, nós lemos, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Vimos a sua glória como o unigênito do Pai. Podemos absorver o máximo da palavra de Deus ingerindo e digerindo como um alimento. Está escrito em Lucas 4:4, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. O que é na prática a ingestão? A palavra de Deus é alimento que deve ser comido, ingerido. A ingestão das Escrituras é um exercício voluntário, consciente e pessoal que consiste na leitura cuidadosa e regular da Bíblia. A leitura descuidada e superficial rende pouco ou nada. É necessário introduzir a palavra de Deus dentro do espírito, abrindo bem a boca e ingerindo. No Salmo 81:10 diz o seguinte, abre bem a tua boca e eu a encherei, mas o meu povo não quis ouvir a minha voz. Em Jeremias, no capítulo 15, no verso 16, nós lemos o seguinte, achando-se as tuas palavras, logo as comi, e a tua palavra foi para mim gozo e alegria do meu coração. Agora, o que é a prática da digestão? A digestão é a assimilação da palavra de Deus em meu interior. Consiste em um processo inconsciente, automático e irreversível. Uma vez corretamente lida, a palavra de Deus age como uma parceira com o Espírito Santo, causando uma revolução no meu interior, alcançando lugares mais profundos do ser, alterando tudo. Em Hebreus 4:12, nós lemos o seguinte, porque a palavra de Deus
é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir pensamentos e intenções do coração. E agora, como eu posso absorver o máximo da palavra de Deus? Para absorver o máximo da palavra de Deus, nós devemos criar uma prática diária. Por exemplo, ouvir a palavra de Deus. Nós podemos ouvir a palavra de Deus através das Bíblias digitais, dos sermões, dos estudos bíblicos, gravações em sites, internet, podcast, vídeos, programações variadas em vários dispositivos. Em Romanos 10:17 diz: de sorte que a fé é pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Anote tudo de importante que ouvir. Use um caderno ou um dispositivo. Nós lemos em Hebreus 2:1 que diz: portanto, convém atentar com mais diligência para que as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Devemos estar sempre dispostos a ouvir a Deus através da sua palavra e ávidos para colocá-la em prática. Mateus 7:24. Todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. 1 Timóteo 1, de 22 a 25. E sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Aquele, porém, que se atenta para o bem, para a lei perfeita da liberdade e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, esse tal será bem-aventurado no seu feito. Continuando, como posso absorver o máximo da palavra de Deus? Lendo a palavra de Deus. A leitura contínua e organizada da palavra de Deus, pública e individual, é a prática essencial dos discípulos de Jesus. O leitor da Bíblia é satisfeito e bem preparado para a vida. Nós lemos em Apocalipse 1:3. Bem-aventurado aquele que lê, e os que ouvem as suas palavras dessa profecia, e guardam as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. A leitura da palavra de Deus é garantida de felicidade e verdade disponível aos discípulos de Jesus. Em Isaías 34:16, diz assim: buscai no livro do Senhor e lede, nenhuma dessas coisas falhará, nenhuma nem outra faltará, porque a sua própria boca ordenou e o seu espírito mesmo as ajuntará. Estudar a palavra de Deus também nos ajuda a absorvê-la. É da própria natureza da palavra de Deus nos prover de preceitos e princípios, responder às dúvidas, aperfeiçoar o caráter, educar a mente e discernir entre o certo e o errado, o bem e o mal, nos aprimorar para empreendimentos honrados e saudáveis. Em 2 Timóteo, no capítulo 3, do verso 14 ao 17, toda escritura, divinamente inspirada, é proveitosa para ensinar, redaguir, corrigir, instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Ao estudar, nós devemos usar recursos, anotações, métodos de estudo, dicionários, concordâncias bíblicas, bíblias de estudo, que nos ajudam a conferir os textos bíblicos e nos levam a conhecer o sentido exato da passagem estudada. Ao analisar detalhadamente o texto bíblico, usamos o raciocínio e a inteligência para obter o conhecimento espiritual, tanto de partes específicas como de toda a Escritura Sagrada, e assim guardá-la no mais íntimo do nosso ser. Provérbios 4, de 20 a 21 diz assim: filho meu, atenta para as minhas palavras, guarda-as no meio do teu coração. Outra forma é memorizar continuamente porções da palavra de Deus. Quando eu memorizo a palavra de Deus, eu a torno inesquecível e através dela recebo alegria e vida. No Salmo 119, no verso 16 e o 93 diz assim: alegrei-me nos teus estatutos, não me esquecerei da tua palavra, nunca me esquecerei dos teus preceitos, visto que por eles me tem dado vida. Guardar na memória a palavra de Deus ajuda-me a testemunhar a não crentes. Agora, outra forma de absorver o máximo da palavra de Deus, como por exemplo, meditar continuamente na palavra de Deus. A meditação percorre o caminho inverso do ruído, da pressa, da agitação das multidões, típico em nossos dias. Na meditação, nós aprimoramos os ouvidos para ouvir a Deus. Olha o que diz o Salmo 1, do 1 ao 3. Bem-aventurado o varão que tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite.
pois será como a árvore plantada junto ao ribeiro de águas, o qual dá o seu fruto na estação própria e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Na prática, meditar na palavra de Deus é focar a atenção sobre o texto bíblico, de modo a descobrir os seus mistérios e das riquezas de Deus, como posso aplicar suas verdades em minha vida. No Salmo 49:3 diz assim: a minha boca falará da sabedoria, e a meditação do meu coração será de entendimento. Meditando na palavra de Deus, eu adquiro uma vida vitoriosa. Em Josué 1:8, como nós já lemos aqui, não se aparte da sua boca o livro dessa lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nela está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e então prudentemente te conduzirás. Agora, importante, o crente não esvazia a mente para meditar, como orientam os métodos orientais e as filosofias. O cristão medita na riqueza e na instrução da palavra de Deus. O descrente medita em busca de sabedoria. O crente possui a sabedoria e nela medita. Na apostila apresentaremos um método prático para a meditação na palavra. Então, leia e aprenda como meditar na palavra e coloque na sua rotina diária. Praticar continuamente a palavra de Deus. Tiago 1:22, e sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Para praticarmos a palavra de Deus, devemos aplicar o princípio da ponte, que consiste no seguinte. Eu vou te dar um exemplo aqui, mas você acompanha pela apostila. Através desse princípio da ponte, você interpreta o texto de acordo com o significado obtido pelas pessoas que ouviram naquele tempo, destaca os princípios eternos do texto, o significado das verdades que não mudam com o tempo e que são aplicáveis hoje. Faz uma aplicação personalizada, isto é, torna pessoal a aplicação a fim de praticá-la. Você pode escrever um plano de ação através do qual a palavra será cumprida e praticada na situação que você estiver vivendo agora. Este plano de ação deve ser pessoal, prático, possível e provável. Um exemplo de aplicação da ponte na leitura de Tiago 2, 14 a 17. Nós vamos fazer juntos. Vamos ler o texto. Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura a fé pode salvá-lo? E se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e alguns de vós lhes disser, ide em paz, aguentai e fartai-vos, e lhe não derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Aplicando o método da ponte, a interpretação. Alguns irmãos enfatizavam tanto que as obras não salvam, e sim a fé, que desprezavam a necessidade dos semelhantes, deixando de praticar a caridade. Aplicando o princípio eterno, as obras não salvam, mas são fruto da genuína fé em Jesus. Não é porque as obras não salvam que eu posso deixar de fazer qualquer obra. Quem é salvo deve amar como Jesus amou e agir em favor de quem necessita. Que minha fé deve ser demonstrada através de minhas obras. Por último, a aplicação personalizada. Quero muito evangelizar um determinado vizinho que está desempregado e precisando de ajuda. Ao invés de pregar para ele, eu vou primeiro demonstrar que me importo com ele e com a sua família, e fazendo uma compra no supermercado, aí sim eu vou ajudá-lo. Vou providenciar e entregar de forma discreta para que não constranja. Depois apresentarei Jesus para ele. Você entendeu? Depois você pode ler um pouquinho mais a respeito do método da ponte na sua apostila. E assim chegamos ao final da nossa aula de hoje. Hoje nós aprendemos o seguinte: o que é a Bíblia, por que devemos crer na Bíblia, por que ler a Bíblia diariamente é importante e como podemos absorver o máximo da palavra de Deus. Então não se esqueça, leia toda essa aula na apostila, responda o questionário de assimilação de conteúdo dessa aula, entregue o questionário respondido ao líder responsável pelo curso aí na sua localidade. Na próxima aula nós vamos abordar um outro assunto importante para a sua vida espiritual. Nós vamos aprender sobre a importância de dialogar com Deus. Após completar todas as 12 lições, você vai receber o certificado da associação. Então é isso. Fiquem com Deus, fiquem bem. Até a próxima aula. Tchau!